Meus queridos amigos, meus queridos irmãos, é com muita alegria que estamos aqui reunidos para fazer uma singela homenagem a esse anjo de nossas vidas que chamamos pelo nome de Mãe. Vamos pedir a Jesus, portanto, a Maríssima e Santíssima, sua Mãe aqui na Terra, para que nos abençoe, nos ilumine e nos deixem o seu amor, o seu carinho, a sua renúncia, a sua capacidade de amar incondicionalmente. Nós hoje queremos ler uma pequena mensagem do Espírito Américo Rodrigues, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, da revista Reformador, publicada pela Federação Espírita Brasileira, de maio de 2006. Anjo misericordioso. As mais belas palavras entretecidas em forma de uma auréola de gratidão não expressam realmente a grandeza que te revestes, anjo querido. Sendo uma estrela luminífera, escondes a tua claridade no corpo físico, a fim de não ofuscares os caminhos que percorres, particularmente quando te tornas mãe. O brilho, porém, da tua luminosidade exterioriza-se e clareia a noite densa do processo de crescimento daqueles que vêm aos teus braços na condição de filhos, na ansiosa busca do progresso e da plenitude. Os teus silêncios, nos momentos de testemunho, transformam-se em canções de inigualável beleza, dando sentido psicológico e harmonia à vida, porque te sacrificas em benefício daqueles que Deus te concedeu por empréstimo sublime, para os conduzires ao seu coração inefável. O teu devotamento contínuo constitui a lição preciosa de perseverança de quem acredita na vida e no triunfo do bem eterno, nunca desistindo de lutar e de doar-te. A tua paciência gentil e a tua serena abnegação, mesmo nas horas difíceis, são poemas vivos de amor em comum, que terminam por transformar as estruturas morais humanas, deficientes em resistência e em vigor, para os enfrentamentos da reencarnação. A tua serenidade, quando tudo parece conspirar contra o êxito daqueles que educas, e a tua certeza de que o amor tudo pode, convertem-se na segurança que se faz indispensável para que a vitória seja alcançada. As ingratidões dos filhos não te desanimam. As vicissitudes da existência não te desarmonizam. Os embates do cotidiano não te enfraquecem. E prossegues a mesma sofrida, às vezes perseverando, porém, nos deveres a que te entregas com doação total. Aprendeste a sorrir quando os teus filhos estão alegres e a chorar ante as suas preocupações e fracassos, nunca cedendo espaço ao desespero ou à revolta, quando eles não conseguem superar os impedimentos e tombam em momentâneos fracassos. Nesses momentos, renovado em forças e revestido de coragem, ergue-os, dando-lhes as mãos generosas e direcionando-lhes os passos no rumo certo, a fim de que recomecem e de que se recuperem. Esteja na opulência ou na pobreza total, a tua maternidade é sinal do poder de Deus que te consagrou como co-criadora, na condição de anjo do lar, a fim de que o mundo cresça e a vida humana alcance a meta para a qual foi organizada. É certo que nem todos os filhos sabem compreender a tua grandeza, os teus sacrifícios e lutas, mas isso não te é importante. Consideras antes que o teu é o dever de os amar em quaisquer situações em que se encontrem, educando-os sem cessar, amparando-os continuamente e emulando-os ao avanço com seus próprios pés, mesmo quando tenham as pernas trôpegas e feridos os sentimentos. Sabes que as melhores condecorações para exornarem os heróis são as cicatrizes internas que permanecem no coração e na alma do lutador após as refregas. Por isso mesmo, insistes e perseveras sem descanso, trabalhando com esses diamantes brutos que deves lapidar, a fim de que permitam o brilho da estrela polar, Jesus, no recesso do ser.
E se por acaso a desencarnação te arrebatar do corpo, impedindo-te continuar cuidando deles, permanecerás no além-túmulo, inspirando-os, acariciando-os e envolvendo-os em vigorosa proteção. Doce mãezinha, quando as criaturas da terra dedicam um dia ao teu amor, apenas um entre os 364 outros, sinalizando que já estão despertando para o significado do teu apostolado, apesar das imposições mercadológicas que esperam lucros, nessa oportunidade, quando todos deveriam oferecer-te somente amor, desejamos homenagear-te, envolvendo-te em ternura e em gratidão, pela nobre tarefa que desempenhas e pelas bênçãos que a todo nos concede. Maria, a Mãe Santíssima da Humanidade, coroe-te de paz e de alegria, no teu e em todos os dias da tua existência, anjo misericordioso de todos nós. Amélia Rodrigues. Meus queridos irmãos, a tarefa das mães é das mais sublimes. O insigne codificador, em O Livro dos Espíritos, pergunta se a missão dos homens é semelhante à das mulheres. E aí eles respondem que a missão das mulheres é mais importante que a dos homens, porque são elas que os educam. Vamos ver, portanto, a missão da maternidade como sendo a mais bela, talvez, entre todas a que podemos aspirar aqui na Terra. No livro Voltei, do Espírito Irmão Jacó, nós temos o relato da chegada ao mundo espiritual de um grande trabalhador do movimento espírita, que fora presidente da Federação Espírita Brasileira em sua época, Frederic Thyssen. E acredita-se que aquele homem, Frederic Figner, e acredita-se que aquele homem de grande quilate espiritual, no relato psicografado por Chico Xavier, vem nos dizer da sua decepção ao lá chegar. Percebe que não alcançara toda a luz que esperava através do conhecimento, da leitura, do movimento, da prática, do bem, na condução da instituição tão importante como a Federação. Mas mesmo assim é recebido com todo carinho por Bezerra de Menezes, por Bittencourt Sampaio e por grandes entidades do mundo espiritual que o aguardavam com todo amor e todo carinho. Em pouco tempo, ele está ao lado de Bittencourt Sampaio e percebe o espírito de uma senhora ascender a esferas superiores, cercado de inúmeras criancinhas. Ela consegue adentrar esferas, regiões celestes, que ele, mesmo tendo sido um grande trabalhador do movimento, não tem autorização de permanecer. No livro não está relatado quem é aquele anjo, mas certamente foi uma mãe dedicada, uma mãe que renunciou a tudo, ao sacrifício, renunciou à felicidade em nome de seus filhos. Ou talvez uma pequenina professora de uma cidade interior que dedicou-se aos seus alunos com carinho de mãe. Ou talvez uma orientadora em um orfanato, cuidando daquelas crianças necessitadas de afeto, de amparo, de carinho, de amor. Mas era, com certeza, uma mãe no sentido amplo da palavra, e por isso ela conseguiu tamanha felicidade no mundo maior. Meus amigos, o Espiritismo vem quebrar os maiores paradigmas que a humanidade já construiu. Vem nos trazer revelações surpreendentes. Nós que estamos mergulhados na cultura do materialismo, da felicidade através dos bens materiais, da posse, do apego, mesmo as pessoas, vem o Espiritismo e nos falar da vida imortal, da felicidade futura que nos aguarda. Vem nos ressuscitar as palavras de Jesus, que dizia: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vem nos mostrar que a Terra, por exemplo, não é um mundo de felicidades ainda, é um mundo de provas e de expiações.
É o segundo tipo pior de mundo, segundo uma classificação didática do codificador, no Evangelho segundo o Espiritismo, mostrando que estamos todos aqui para sermos consertados, como dizia a palavra doce, de Bezerra de Menezes. Mas todos temos que ter essa consciência. Porque nas questões 920 e seguintes do Livro dos Espíritos, Allan Kardec interroga se é possível alcançar a felicidade plena aqui na Terra, neste mundo de provas e expiações. E os imortais lhe respondem que não é possível alcançar a felicidade plena aqui na Terra, que deveremos sim ser tão felizes quanto possível, mas só encontraremos a felicidade à medida que o nosso espírito se depura, que alcança as esferas celestes, que conhece verdadeiramente o amor incondicional que somente os anjos sabem proceder. Então, Nazareno, qual o melhor caminho para encontrarmos a felicidade mais rápido? A evolução, que é a nossa missão aqui na Terra, nos autoaperfeiçoarmos, concorrendo para a harmonia de Deus, das leis de Deus no universo. Mas somos muito desenvolvidos intelectualmente, temos o cérebro privilegiado, mas o coração ainda atrofiado, que não aprendeu a amar. Então, em nossas palestras, nós costumamos fazer uma pergunta, e gostaria de perguntar a vocês hoje: vocês sabem para que estão aqui na Terra? Quem pode me ajudar? Eu estou falando com os encarnados, não com os desencarnados. Para evoluirmos, para a evolução do espírito. O que mais, pessoal? Crescimento moral. Crescimento moral. Para ser feliz, né? Para sermos felizes, tão possível quanto seja neste mundo. Amar o próximo. Amar ao próximo. A humildade. Para aprendermos a humildade. Ser generoso. Ser generoso. Todas as respostas estão corretas. E eu me recordo, quando frequentando o nosso grupo de estudo do Evangelho em Fortaleza, lá tem o nome de tratamento espiritual. Em vários outros estados tem diferentes nomes: amor-terapia, terapia do Evangelho, apoio à reforma íntima. Aqui nós colocamos o nome, na Federação Espírita do Distrito Federal, de apoio à melhoria íntima ou apoio à melhoria espiritual. Nesse trabalho em grupo que nós exercitamos o amor, o monitor em Fortaleza me perguntou: Nazareno, você sabe para que está aqui na Terra? E eu era espírita de gabinete, só fazia ler, não frequentava nem mesmo casa espírita. A sorte foi que eu tive a oportunidade de mergulhar nas obras de Allan Kardec e li-as todas, exceto a Revista Espírita, que ainda estou devendo ao codificador. Mas quero ler em outra língua, porque cearense é bicho atrevido, né? Quer aprender em outra língua. Lerei em espanhol ou outra tradução. Então, nós estávamos lá e ele me perguntou: você sabe para quem está aqui na Terra? Eu enchi o peito, vaidoso, como ainda sou, e lhe respondi: nós estamos aqui para nos aperfeiçoar. Estamos aqui sofrendo, porque aqui anda um mundo de provas e expiações, mas que em breve se tornará um mundo de regeneração, onde quase não haverá sofrimento. Estamos aqui resgatando débitos do passado, porque no passado nós nos equivocamos e pela lei de causa e efeito, nós colhemos a semeadura anterior, a sementeira equivocada que Deus nos permite. Estamos aqui em missão, alguns de nós, e falei achando que estava abafando. Mas ele olhou para mim e disse: meu filho, não é nada disso. Mas como se eu li todas essas passagens nas obras de Allan Kardec? E ele me disse: aquele baixinho é danado mesmo. Allan Kardec está sempre com a razão, pelo menos em tudo que eu li. Mas tudo isso que você leu só é necessário porque nós não cumprimos o objetivo principal da nossa existência. E qual é o principal objetivo da nossa existência? Aprendermos a amar. Mas quem disse isso? Quem foi a maior autoridade espiritual a pisar no solo da terra? Jesus de Nazaré, questão 625. E qual foi o único mandamento que ele nos deixou, que contém toda a lei e os profetas? Todas as escrituras podem se resumir nesse único mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu espírito, e amar ao próximo como a si mesmo. Ele nos convidou para o amor, não foi para mais nada. Todo o resto é detalhe.
Todos os restos, todas as escrituras são explicações para chegarmos ao amor. Então nós só estamos sofrendo aqui na terra porque ainda não aprendemos a amar. Nós só amando é que evoluiremos. E só estamos resgatando erros, equívocos de outrora, porque no passado nós não amamos como deveríamos ter amado. Então só o amor é a solução. O amor é o alimento das almas, nos ensina o Espírito André Luiz no livro Nosso Lar. Nazareno, como é que a gente faz para aprender esse tal de amor? Não basta ler os livros, não basta estudar a doutrina consoladora dos bons espíritos. É necessária a prática e orar, sobretudo, na maternidade, na gestação, que o espírito tem maior oportunidade de experimentar o amor mais parecido com o amor de Deus aqui na terra, o amor das mães. Então nós temos essa oportunidade. Se pudermos ser mães, sejamos pais dedicados, porque hoje os espíritos já estão mais evoluídos, né? Os homens já não estão tão animalizados, não estão tão somente na polaridade masculina, porque nós podemos reencarnar como homens e como mulheres, e através das várias experiências nós vamos evoluindo. Então homens temos hoje mais pais mais sensíveis, que ajudam na casa, na louça, na educação dos filhos. Por que só a mulher tem 3 turnos de trabalho? Por que o homem não pode ajudar mais, dedicando-se aos filhinhos, como a gente viu o nosso querido Berg tão apaixonado pelo pequenino Arthur? Então vemos que temos a oportunidade, através da maternidade e da paternidade, de aprender a maior ferramenta para o amor, que vai nos garantir a felicidade mais rápida. E hoje que celebramos o Dia das Mães, será já no próximo domingo, o segundo domingo de maio de cada ano. Vamos nos recordar da história de Ana Jarvis, que ela, em 10 de maio de 1908, instituiu, porque ela tinha uma mãe muito querida que estava prestes a desencarnar. E ela prometeu à sua mãe querida que iria fazer algo para que todas as pessoas se dessem conta da grandeza que é a tarefa, a missão de uma mãe. E após a morte de sua mãe, quando mandou celebrar uma missa na igreja metodista, da qual fazia parte, ela encomenda 500 cravos brancos, que para ela significavam a pureza do amor das mães, e manda deixar, presenteando a todos que ali se encontravam. Essa atitude chamou a atenção de muitos outros. Nos próximos anos se sucedeu, e até o seu desencarne ela distribuiu mais de 10.000 rosas naquela data específica do ano. O movimento tomou a América, e um eminente presidente instituiu o Dia das Mães no segundo domingo de maio. Vamos ver então a grandeza dessa mulher. Mesmo com a comercialização que vemos, graças ao consumismo, que é fruto do nosso materialismo ainda tão presente, ela teve a oportunidade de declarar em um periódico, em um órgão de divulgação, que não havia criado o Dia das Mães para ganhar nada, mas como uma lembrança e uma homenagem àqueles anos de nossas vidas. Isso foi em 1933. Do mesmo modo, nós temos o Natal, com a figura de Papai Noel, que é uma figura muito querida. Eu tenho um especial carinho para Papai Noel. Temos também a árvore de Natal, que é também um símbolo muito belo. Mas talvez não estejamos esquecendo da simplicidade da manjedoura, quando o Sol de Assis, no século XIII, vai até Gretchen, uma pequenina cidade, e tenta recompor o momento do nascimento do Cristo, segundo as Escrituras, e traz ali os animais, faz todo o presépio que temos até hoje. Aquele símbolo de simplicidade, de amor e de dificuldades, porque passou Maria num grande testemunho de amor, para que o Cristo Consolador pudesse vir à terra. Então temos que lembrar, sim, dessas épocas. Não tão somente dedicarmos a ganhar e trocar presentes, mas sobretudo a homenagear as mães e a Jesus. Essa vontade de homenageá-las não foi iniciativa tão somente de Ana Jarvis. Desde 1832, na cidade de Boston, também Julia Warhauer
também tentou implantar um movimento que infelizmente não foi à frente. Então vamos ver a Federação Espírita Brasileira instituindo como principal campanha dos seus trabalhos: família, vida e paz. Não é à toa que esse slogan inicia-se pela palavra família, porque é naquele educandário sagrado que os espíritos estão sendo encaminhados para promover a sua grande transformação moral. E até aos 7 anos de idade nos revelam os espíritos superiores da codificação. É quando o espírito está mais moldável, mais impressionável, como se fosse o barro na oleria para ser construído. Daí a importância do amor dos pais e mães, sobretudo até os 7 anos. Isto há 151 anos atrás foi proclamado. E apenas algumas décadas a psicologia teve a oportunidade de corroborar que a personalidade humana está formada por volta dos 7 anos de idade. A partir dali nós poderemos aprender, instruirmos-nos, mas os caracteres já estão firmados. E por isso o trabalho das mães é tão grandioso. Elas são as emissárias de Deus para promover a grande transformação da humanidade. Nazareno, mas você falou que a gente deve ser mãe, mas eu já tenho 2 filhos. É muito. Será que é muito, meus amigos? No passado, nossos avós, bisavós, morando em condições extremamente difíceis e precárias, no meio das matas, tinham 10, 20, 28 filhos. Ah, Nazareno, mas hoje é mais difícil. Será mesmo que é mais difícil? Vamos analisar. É mais difícil talvez por conta do consumismo, do materialismo e do nosso orgulho, porque nós queremos que nossos filhos estudem nos melhores colégios, tenham as melhores roupas, para não sermos criticados pelos outros, porque temos ainda muito orgulho, muita vaidade. Mas será que não necessitam milhares, talvez milhões, ou mesmo bilhões de espíritos encarnarem na Terra e a gente talvez esteja sendo egoísta nesse momento? O Espiritismo não é contra o planejamento familiar, uma conquista da ciência, permitindo que nós escolhamos o melhor momento para que os rebentos cheguem aos nossos lares. Mas se tivermos a oportunidade de gestar mais crianças, teremos uma grande missão com esses pequeninos. Então, quando concebemos que a Terra é um educandário necessário, que a reencarnação é muito útil para o espírito, que há muitos espíritos no mundo maior sofrendo, em regiões de dificuldades, necessitando voltar à Terra para equilibrar seus perispíritos, que podem estar maculados, feridos, manchados pelos nossos equívocos e que no mundo do reino de Deus nada ficará oculto, necessitam, imploram a oportunidade de uma nova encarnação, para terem a bênção do esquecimento, de esquecerem todos os nossos equívocos, as nossas baianadas, cearadas ou candangadas de outrora, para que comecemos do zero, uma partida nova, nos dê uma nova chance, porque prova é sinônimo de oportunidade, nos diz o nosso orientador espiritual. Através da inspiração ele nos diz que nós reclamamos muito as nossas provas, quando deveríamos agradecer. Nazareno, há infinitos espíritos aqui implorando uma oportunidade de serem experimentados, porque aí é um mundo de provas, ou seja, é um mundo de vestibular, de concurso. Vocês estão inscritos em uma grande prova. Em breve, este planeta passará de um mundo de provas e expiações para um mundo muito mais feliz, um mundo de regeneração. E somente poderão permanecer aqui na Terra é a visão espírita do juízo final, que não é final do ciclo, aliás, que não é final dos tempos, do final do mundo, mas é final do ciclo de provas e expiações. E somente reencarnarão os espíritos mais ou menos bons. Os maus emigrarão daqui, num fenômeno chamado de transmigração das almas, como um dia inúmeros espíritos vieram da constelação de Capela, do Cocheiro, da Cabra, para povoarem a Terra por volta de 20 mil anos atrás, conforme a narrativa do Espírito Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Será a separação do joio e do trigo, dos bodes
cabritos e das ovelhas dos benditos de meu Pai. E o critério será o amor, que se manifesta através da caridade. Tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Estive nu, me vestiste, estive enfermo ou preso e foste me visitar. As mães são quem fazem isso da melhor maneira. Chico Xavier dizia que quando ia visitar os presídios, os orfanatos, os manicômios, os leprosários, ele saía de lá muito melhor, porque ele chegava na condição de carente, necessitado, e ao contato daquelas pessoas, daqueles espíritos, porque sempre via, ao contrário dos que lhes questionavam: Chico, você deve ver muitos obsessores nos manicômios, não é? Não, ao contrário. Os obsessores já conseguiram o que queriam, que era colocar a pessoa ali dentro. Eu vejo muitas mães orando ao lado dos seus filhinhos, e elas me ajudam com as suas preces para que eu possa cumprir a minha missão aqui na terra. Então as mães continuam neste infinito amor a velar pelos seus filhos. Então vamos ter filhos. Hoje nós temos tantas facilidades. No passado nem parteira às vezes nós tínhamos. Os filhos nasciam no meio da mata, dentro de casa. Quando há tempo chegava uma parteira, uma mulher simples, humilde, sem nenhum conhecimento. Hoje nós temos os hospitais, temos o pré-natal, o ultrassom, nós temos todo o acompanhamento médico, ginecológico, obstetrício, nós temos inúmeras facilidades, a anestesia, a cirurgia de parto cesariano, nós temos, enfim, muito mais condições, escolas que antes no interior não tinham, muitas delas, nós temos, enfim, muitas oportunidades, exames pré-natais, o chamado exame do pezinho e tantos outros mecanismos, ferramentas para promoverem a maternidade. Então, se pudermos ter mais de 2, porque se tivermos apenas 2,1 filhos por casal, nós vamos manter a população. Nós temos que ter mais que isso. Nazareno, mas filho, dá tanto trabalho. É verdade. Filho dá trabalho. Mas dizem os Espíritos que quanto maior o trabalho, maior o mérito. E que toda prova rude é quase sempre o indício de um fim de um sofrimento. E é também um aperfeiçoamento para o Espírito, nos dias do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, mesmo aquela prova difícil, mesmo aquela gravidez inesperada, mesmo a gravidez motivada sem a presença de um homem, de um pai que foge e se torna copartícipe muitas vezes de abortos criminosos, de mães que estão desamparadas, crianças de 14, 15 anos de idade, jovens sonhando com um príncipe encantado com quem iriam casar-se e ser felizes, e sendo vitimadas pela cultura do sexo, da sensualidade, que esgraça nos nossos meios de comunicação e em toda a sociedade, e nós aplaudimos e nós compramos os produtos, até para vender cadeiras, se coloca o corpo de uma mulher como mercadoria, como apelo de consumo. Então essas meninas que são criadas e educadas sem a presença dos pais, que estão muitas vezes trabalhando ambos 8, 12, 14 horas por dia, porque querem ter o dinheiro para poder ter o mesmo padrão social dos vizinhos, para não se sentirem diminuídos. Orgulho nosso. Nada contra o trabalho, nada contra as conquistas das mulheres, mas será que a realização muito maior delas não seria a realização como mães? E quantas estão frustradas, depressivas, nos altos postos das empresas, usando drogas, aditivos, alcoólicos, buscando as portas do suicídio? Quando assumimos talvez uma programação, conforme a questão 258 do Livro dos Espíritos está lá, Allan Kardec interroga se nós planejamos as provas porque vamos passar aqui na Terra. E os Espíritos da codificação lhe respondem que sim, que normalmente eles aceitam as provas porque irão passar, e nisto lhes consiste o livre-arbítrio. Então nós temos o livre-arbítrio. E no mundo espiritual disseram: Nazareno,
Maria, Joaquim, Celina, é muito importante que vocês tenham filhos, recebam essas almas que vocês prejudicaram outrora. Recebam seus lares, porque eles necessitam muito reencarnar. Você, fulano, cujo filho apaixonado por uma mulher que você não consentiu o casamento, já que você era nobre, e a outra uma plebeia, e seu filho apaixonado não sabendo o que fazer, já vendo aquele amor se tornando impossível, lança-se debaixo da carruagem, porque passaria, e suicida-se, e aí volta para lá tamanzinha, às vezes, muitas vezes, com mutilações, com problemas, com deficiências. Era aquele filho querido que a nossa imprevidência, que a nossa ganância, que o nosso orgulho levou para o suicídio. Vamos ver então os filhos como bênção em nossas vidas. São pessoas queridas, espíritos afins que já têm uma grande jornada, porque a nossa família espiritual é muito grande, meus amigos. Vocês já imaginaram quantas encarnações no reino hominal nós já tivemos? Quantos pais, quantas mães, quantos irmãos, quantos amigos no mundo espiritual? Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Senão todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. É a família espiritual. Então, se nós temos a oportunidade de receber, Nazareno, mas eu tenho medo de receber um obsessor. Eu tenho medo de, por exemplo, na gravidez, sentir alguma coisa que pode ser um indício de um inimigo do passado. E Marcel Mariano, um dos melhores palestrantes do Brasil da atualidade, vice-presidente da Federação Espírita da Bahia, nos diz, num seminário na Vitória da Conquista, que o que é melhor ter obsessores invisíveis nos prejudicando, promovendo doenças, induzindo ao suicídio, prejudicando nossos relacionamentos afetivos, a nossa vida profissional, provocando uma série de problemas, ou ter ali conosco como menino, como criança, que a gente educa no colo, que está sob os nossos cuidados, nossos auspícios, a gente vendo, a gente podendo transformar, a gente poder dar-lhes o amor incondicional, e ele, após desencarnar, dizer: aquela mulher que eu tanto odiei, hoje eu vejo que ela deu o testemunho de amor da maternidade por mim, que por tantas noites, com sacrifício, com renúncia, com amor incondicional, velou pela minha saúde, pela minha felicidade, pelo meu bem-estar, pela minha alegria. Hoje eu a tenho como amiga, e hoje ele se torna um benfeitor daquela antiga algoz, e se torna amigo espiritual, encarnado ou desencarnado. Muitas vezes aquele menino vem ser o arrimo de família. Nazareno, mas e aqueles casos de maternidade vitimados por estupro, por exemplo, violência contra a mulher? Será que é permitido o aborto nesses casos? A lei brasileira permite. Mas nenhum livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec interroga sobre a interrupção da gravidez, os Espíritos nos afirmam que o motivo justo para a interrupção da gravidez é quando aquela criança está pondo risco em vida à gestante, que é preferível sacrificar um ser que ainda não nasceu do que aquele outro que já está vivo e que poderá gerar novos filhos, que se talvez desencarnar vai deixar a prole que já existe órfã, e assim por diante poderemos acrescentar. É muito difícil, é uma das provas mais difíceis, uma das violências mais atrozes, porque pode passar uma mulher. Mas se nós aceitamos passar por aquela prova, talvez tenhamos aceito. Se nós estamos no mundo de provas e expiações, se estamos diante daquele desafio e tivermos, meus amigos, esta capacidade infinita de amar, de renunciar, não sacrifiquemos a vida daquele inocente, porque ele não tem nada com o Pai, tão somente os genes, mas é o Espírito que dirige o corpo. E às vezes vai ser o arrimo de família, vai ser quem cuida da mãe na velhice, vai ser a alegria dos seus olhos na sua existência material. Então, se possível, nós não podemos dizer para uma pessoa que proceda desta ou daquela maneira, porque respeitamos o livre-arbítrio da pessoa. Mas, se possível,
Vamos exercitar essa prova maior de amor, porque talvez tenhamos aceitado passar por ela. Que importa se foi o Beltrano ou o Cicrano quem nos violentou? Era importante que aquela criança viesse, talvez, porque nos diz Jesus que até os fios da nossa cabeça estão contados. Eu acho que os da minha são mais fáceis de contar. Então há uma programação nada para cá. Ah, Nazareno, mas eu quero ser feliz. Uma felicidade efêmera aqui na terra que nós não alcançamos. Temos momentos só de alegria, de prazer. Mas a felicidade plena só alcançamos com o amor, com a caridade, com a evolução espiritual. Então, se temos essa oportunidade bendita de receber um filhinho. Eu vi, por exemplo, eu conheci um dirigente espírita muito sério, e ele tinha uma filha com quem tinha muitas dificuldades. Ela, no momento da adolescência, como é natural, vestia-se de roupas que ele não aprovava, piercings, maquiagem pesadas, andava com pessoas de má índole, como ele compreendia. E um dia ela se chega grávida em sua casa e o rapaz não assumiu. Foi um grande escândalo para ele. Porque sendo dirigente espírita e sua filha sendo espírita da bem, como ela poderia ter permitido isso? Mas ele teve a coragem e a grandeza de dar-lhe suporte, amor e carinho, e por isso ela não abortou. Porque as mulheres ficam tentadas. Porque não é somente a rejeição da gravidez, mas a rejeição da mãe ou do pai contra a própria filha, que ameaça expulsá-las de casa, muitas vezes, que não lhe dão apoio. Mesmo nós somos todos abortistas, nos diz o Espírito Samuel, nosso orientador. Toda vez que deixamos de apoiar a maternidade, quando lançamos a crítica, a maledicência, aquela mãe solteira, aquela menina pobre, aquelas pessoas sem condições, toda vez que deixamos de lutar contra a legalização do aborto no Brasil, toda vez que nos omitimos diante dessa realidade, toda vez que estamos sem deixar de apoiar os orfanatos, sem deixar de apoiar as gestantes, nós estamos sendo também abortistas em menor grau. Então nós temos que ter essa consciência. Perguntaram a Francisco Cândido Xavier, o apóstolo da mediunidade no Brasil, mas sobretudo da caridade, do amor. Ele que consolou tantas mães, chorando, aflitas, levando a palavra de consolo dos seus filhinhos no mundo maior. Perguntaram a ele: Chico, qual o seu maior sonho? O que ele tornaria mais feliz? Ah, meus amigos, eu gostaria de ir para uma cidade pequenina onde ninguém me conhecesse e que eu pudesse me dedicar exclusivamente a auxiliar e amparar as mães solteiras, as gestantes. Vejam como a missão da maternidade é tão importante para nós. Através dessa tarefa, nós vamos estar resgatando a ovelha desgarrada que o Cristo nos falou. Estaremos sendo instrumentos da providência divina, mesmo aqueles filhinhos complicados, que são todos amados incondicionalmente por Deus e por Jesus. E Ele nos narra: aquele é o bom pastor que conhece cada uma de suas ovelhas, uma a uma, e que deixa as outras 99 ovelhas nos montes e sai atrás daquela que está desgarrada, e quando a encontra, traz-as nos ombros jubiloso, e dá mais feliz por aquela que consegue recuperar do que por aquelas outras 99 que deixaram no aprisco. Então Jesus é o bom pastor, e há mais alegria no reino dos céus quando um pecador se redime do que quando chegam 99 justos. Nazareno, mas eu vou educar aquele menino, eu vou até adotar uma criança, mas eu não sei se ele vai conseguir se transformar, vai ser um menino rebelde. Mas estamos fazendo a nossa parte. Quem disse que nós temos o dever de salvar aquela pessoa? Temos o dever de amar, que é diferente. Mas o nosso orgulho faz, queremos ser salvadores, nós queremos ser Messias. Queremos que o nosso filho, que aliás, mesmo que seja adotado ou não, poderá enveredar pelas drogas, pelos vícios, poderá sofrer acidentes, se tornar paralítico. Por que rejeitar um filhinho que vem com aquela deformidade?
necessitando ainda mais do nosso amor. A menina na cela de Jesus, com mais de 1 ano de idade, assombrando a medicina, porque eles mentem, eles dizem que são crianças sem cérebro. Não é verdade. As crianças anencéfalas, elas têm sim um cérebro réptil, nos diz a doutora Marlene Nobre, presidente da Associação Médico Espírita Brasileira e Internacional. E por isso ela está viva, é porque ela tem um cérebro réptil. Ela não tem um córtex, a parte superior da cabeça, do cérebro. Mas ela é um espírito, certamente, aprendendo, reparando o seu perispírito, se melhorando espiritualmente. E vem nesta hora em que o Brasil discute a legalização do aborto. Felizmente, meus amigos, nós tivemos a grata notícia de ter sido rejeitado o projeto de lei que legalizava o aborto no Brasil, que previa lá no seu finalzinho que a gestação poderia ser interrompida até os 9 meses de gestação. E por 33 votos nós conseguimos. 2 deputados quiseram fazer votos em separado, mas essa nova composição da Comissão de Seguridade Social e Família conseguiram aprovar a rejeição do projeto também, que fora o parecer desfavorável pelo relator. Então nós conseguimos essa vitória provisória. Até 2011, na Câmara dos Deputados não poderão ser impetrados novos projetos de lei sobre esse mesmo tema. Mas estamos diante do julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre as pesquisas com embriões congelados. E a doutora Marlene Nobre diz que nós não temos ainda as pesquisas para saber se há um espírito ligado ou não naquele corpo. E nós não podemos descartá-los não como a lei autoriza. Quem disse que nós podemos descartar? Porque esse é o argumento que ele diz, se vai descartar, por que não usa para pesquisa? Mas para elas se desenvolverem, ela nos revela que para a célula-tronco se desenvolver tem que se usar tecido vivo humano, senão ela não se desenvolve. E são trazidos de fetos abortados, comprados no mercado clandestino, que tem tabelas. No site, por exemplo, www.providafamilia.org, vocês podem acessar. São as fibras leias, camadas alimentadoras. E a célula-tronco só consegue se desenvolver porque ali encontra o resto do perispírito do feto abortado. Mas ainda assim canceriza, ainda assim sofre mutações, ainda assim é extremamente rebelde às pesquisas. Jamais se conseguiu nenhum resultado com pesquisa com células-tronco embrionárias. Mas nós temos 73 tratamentos já comprovados, e cada dia surgem mais, das células-troncas adultas, que não provocam rejeição. Ao contrário das células-tronco embrionárias, que se tivessem alguma utilidade, a pessoa teria que tomar imunodepressores o resto da vida. Então, meus amigos, a família, a maternidade, é algo muito belo. Nós temos que compreender. Inclusive agora que já se inicia um mundo de regeneração, quase. Nós não sabemos precisar a data. Allan Kardec mesmo nos adverte que espíritos que afirmam data devem ser vistos aquela mensagem com muita reserva. Mas há oradores espíritas defendendo que Francisco Cândido Xavier revelou que Emmanuel fez um prognóstico. Claro que temos o livre-arbítrio e podemos alterar essa data, mas que por volta do ano 2057, após os 200 anos da chegada do Espiritismo, nós já estaremos vivendo os primórdios de um mundo de regeneração, onde só iriam reencarnar espíritos mais ou menos bons. E Divaldo Pereira Franco também teve a oportunidade de revelar. Tudo isso, pessoal, tem que ser submetido ao controle da Universidade dos Espíritos, porque o mesmo Cristo, naquela época, há 2000 anos, afirmou que ele não sabia quando seria esse tempo, nem os anjos do Senhor, mas somente o Pai é que o sabe. Mas Divaldo Pereira Franco, revelando a João Rabelo, Pinto Rabelo, um dos melhores expositores de Brasília, nos disse que lhe foi revelado que Jesus autorizou a reencarnação de cerca de 1 milhão de entidades angélicas, que teremos grandes nomes da poesia, da arte, da literatura, da ciência, das humanidades. Os grandes seres que a humanidade já conheceu estão retornando desde o ano de 1966 e estamos para promoverem essa transformação que o mundo começa a assistir. E eles virão reencarnar preferencialmente em lares que lhe propiciem a educação religiosa, que lhe propicia esse desenvolvimento, e nós espíritas estamos muito bem preparados para isso, se não travarmos as portas, não é?
se não travarmos as portas. Vamos receber essas crianças que estão vindo. Divaldo é o 13º filho de uma família extremamente pobre, e sua irmã anterior teve hidrocefalia e sua mãe quase não teve. E muitos outros gênios da humanidade. Maria de Nazaré nos dá o testemunho de amor, de renúncia. Sendo perseguido segundo as tradições bíblicas, ela tem que se refugiar no Egito, um lugar distante, muito pobre, junto de José, aquele homem que se acredita mais velho que ela, e que mesmo naquela narrativa bíblica que nós não temos como comprovar, mas que dá aquele grande gesto de renúncia, aceitando-o como esposa, e com a sua simplicidade, sem aparecer em outras passagens do Evangelho quase, ele está ao seu lado, lhe garantindo a proteção e a segurança do menino que iria transformar toda a humanidade. E ela sem recursos, sem hospedagem, tem um menino nascido em uma manjedoura, em um estábulo, com animais, meus amigos, com cheiro fétidos, e a luz do mundo vem brilhar na cidade de Belém, segundo as tradições. Na simplicidade, no amor, na dificuldade que aquela mãe experimentou. Então nós queremos falar também da história de Luba Gercati, uma polonesa, que sendo aprisionada nos campos de concentração nazista, tem o seu filhinho levado em um caminhão, junto com outras pessoas, para as câmaras de gás. Logo em seguida, assiste ao seu esposo sendo levado e sendo esmagado pelas rodas do caminhão que o levaria. E ela fica extremamente infeliz e não tem nem mais sequer vontade de viver. Mas nos conta Divaldo Pereira Franco, narrando a história dessa mulher que está descrita nas seleções do Reader's Digest, Um Anjo no Inferno. Ela nos conta que aquela mulher, dotada de grande coragem, vai trabalhar na enfermaria e escuta vozes de crianças, e quando vê, há 54 pequeninos de várias idades abandonados no campo de concentração, e ela fica sem saber, chama as outras mulheres e diz: vamos ajudá-los. Mas elas não são nossos filhos. Elas estavam com medo, inclusive, dos soldados nazistas, mas ela diz: mas eles são filhos. Se fossem seus filhos, o que gostariam que fosse feito para eles? E ela sozinha vai até as crianças, esconde-as nos locais, debaixo das camas, em todos os locais, e vai falar com o oficial nazista, e pede para ele, para poder cuidar daquelas crianças, e sem querer toca o que era proibido. Ele lhe dá um safanão e ela cai no chão com o rosto ferido, e ela fala: eu apenas sou uma mãe e quero ajudar essas crianças, pois fique com elas. Mas elas não terão alimento, nem rações, nem nada. E ela tinha que sair furtando, pedindo, dividindo, tirando do seu próprio alimento para cuidar daquelas crianças, e com muito esforço e com muita dedicação conseguiu cuidar delas. E assim nós tivemos o trabalho dessa mulher. No dia 15 de abril de 1945, os tanques britânicos entraram no campo, vitoriosos, e em 6 idiomas proclamavam: estão livres, todos vocês estão livres. E abril de 1995, 50 anos depois, após a libertação, cerca de 30 homens e mulheres se reuniram na prefeitura de Amsterdã para homenagear aquela mulher. Eram, na maioria deles, holandeses, que não compreendiam a língua polonesa de Luba, que lhe cantava cantigas de ninar. Eles não compreendiam, mas sentiam o amor que vibrava da sua doce voz. Então, sim, 30 homens vieram prestigiar aquela mulher, e ela recebeu, em nome da Rainha Beatriz, a medalha de prata por serviços humanitários. Das 54 crianças que lhe foram confiadas por Deus, 52 conseguiram sobreviver. No entanto, ela declarou que a sua maior recompensa era estar com aqueles seus filhos, que com o apoio de Deus conseguiria salvar da sombra dos campos da morte. Meus amigos, a missão das mães é tão grande que a gente não pode dar conta de falar dela em tão poucos minutos. Gostaríamos, para encerrar,
de narrar o encontro do anjo Gabriel a Maria, depois dele ter visitado Zacarias e ter visto, por exemplo, sua mulher Isabel, que já era idosa, que seria teoricamente incapaz de ter novos filhos, e dar à luz a Elias, aquele que viria para preparar os caminhos do Senhor, que viria no poder e no espírito de Elias, era a reencarnação de Elias, João Batista. Então vem o anjo Gabriel e diz a Maria de Nazaré: alegra-te, Maria, ó cheia de graça, pois o Senhor é convosco, bendita és tu entre as mulheres. Não temas, Maria, porque conquistaste a benevolência do Senhor. Conceberás e darás luz a um filho, e tu o chamarás Jesus. Ele será grande e será chamado o Filho do Altíssimo. Ela, prostrada, lhe diz: eis a serva do Senhor, seja feita conforme a sua vontade. Essa mulher que nos dá esse exemplo de renúncia e de amor, como na mensagem de Joana de Anjos, que nos fala que a espontaneidade na gestação seria o ideal. Nós temos os filhos que os céus nos confiaram para essa grande missão de transformação, de aprendermos o amor incondicional, de povoarmos a terra, de ajudarmos a progressão do mundo para um mundo mais feliz. Nós temos essa confiança de que aquele trabalho dos pequeninos, trabalho é terapia, é praxiterapia. Eu trabalho até hoje, o meu pai também trabalha, dizia-nos Jesus. Então, com essa alegria de ser mães, vamos ajudar os orfanatos, vamos ajudar em iniciativas, por exemplo, como de Valdo Pereira Franco, na Mansão do Caminho. Ele, há uns anos, decidiu criar uma casa de partos, porque muitas mães estão nascendo, estão tendo filhos no meio das ruas, dentro dos táxis, dentro dos ônibus, e quando chegam nos hospitais públicos escutam a célebre frase: não há vagas. E aí ele está com muita dificuldade. Há um ano já iniciaram o trabalho. Querem poder abrigar por semana cerca de 50 gestantes para os trabalhos de parto. E querem ter o apoio de pelo menos 2 hospitais, porque eles só farão os partos normais, partos que tiverem complicações, eles encaminharão aos hospitais, porque eles tirarão dali cerca de 100 partos por mês. Na verdade, o número correto seria 25. 100 partos por mês desafogariam aqueles hospitais. E eles querem apenas que os casos mais complicados, eles cuidam das gestantes na Mansão do Caminho, dando enxovais, dando todo amparo, educação, instrução, higiene, atividades nobres. Então, nós estimularmos esse tipo de atividade. Por que nós não poderíamos ter mais casas de parto? Para que as nossas crianças não nascessem depois da hora, como nos diz a doutora Marlene Virginia, uma das maiores autoridades sobre aborto no Brasil. Nós temos uma palestra dela no nosso site www.nazarenofeitosa.com.br, onde ela demonstra que no ano de 2006 só morreram 12 mulheres por conta de abortos provocados clandestinos, e que essa propaganda nazista que existe aí é mentirosa. E a própria doutora Zilda Arnes interrogou a Organização Mundial de Saúde se ela havia feito pesquisas sobre aborto no Brasil. Aquela instituição, no ano em que Zilda Arnes foi indicada para o Prêmio Nobel da Paz, respondeu que jamais realizou qualquer pesquisa sobre aborto no Brasil. Estes números que estão no Ministério da Saúde são falsos, mentirosos. E essa doutora, que tem acesso ao DataSUS e várias pesquisas, demonstra cabalmente que pequenas mortes ocorrem por abortos provocados. O ideal seria que não tivesse nenhuma, se nós fizéssemos a nossa parte, se nós ajudássemos as mais gestantes. Então, meus amigos, gostaríamos, para terminarmos com a nossa prece, utilizarmos de uma poesia. Vamos ficar todos bem à vontade. Vamos serenar nossos ânimos. Vamos lembrar de Maria de Nazaré, do seu exemplo de luz. Vamos lembrar que a mãe, quando se torna mãe, se transforma em verdadeira leoa, ganha forças, ganha energias, vence o mundo depois que ela se torna mãe.
Vamos ver a gravidez muitas vezes como providência divina para salvar. Aquele pai que eu estava narrando e eu esqueci de terminar, aquele menino quando nasce se torna a alegria da família. Parece filho do avô, meus amigos, louco pelo vovô. E aquela filha que talvez enveredasse pelas drogas, pela prostituição, pelo alcoolismo, pela depressão, se torna a sua grande amiga e companheira. O filhinho traz de volta a filha que estava desgarrada. E ali nós temos o amor nascido. E ela se torna uma mãe exemplar, responsável e querida, como nós todos podemos ver. Então a mulher fica mais bonita quando se torna mãe, porque fica mais feliz, mais realizada. Veja que quando a gente está feliz, a gente fica mais bonito. Quer ver? É só a gente arrumar um namorado ou namorada. Quando a gente está sozinho, não aparece uma alma que queira fazer uma caridade. Mas basta arrumar um namorado, que aparecem 10 pretendentes de uma única vez. Vocês já viram isso? Por que será que acontece? É porque a gente fica mais bonito. Porque quando a gente está feliz, a nossa psicosfera muda, irradiando amor, alegria e contentamento. Então a mulher, quando se torna mãe, ela irradia uma beleza diferente. Depois que ela é mãe, ela já está aprovada. E se o homem quer saber se será uma boa esposa, case-se com uma boa mãe. Mesmo que ela tenha filhos, mesmo que seja separada, viúva, faça como José, renunciando um pouquinho que seja para receber aqueles filhos, que muitas vezes são nossos filhos. Alberto Almeida, por exemplo, já revelou que dos 4 filhos de sua mulher atual, que são seus enteados, ele não teve nenhum filho com ela ainda. 2 deles já foram seus filhos em encarnações anteriores. E todos os 4 o amam verdadeiramente. Então, os filhos nos ensinam a brincar, nos trazem até rejuvenescimento. A mulher fica mais jovem brincando com os filhinhos. Deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais. Se vós não vos assemelhardes às crianças, não entrareis no reino de Deus. Vamos aprender a brincar com as crianças. Vamos dedicar um pouco mais a elas. Não vamos somente dar celulares, dinheiro, automóveis, para que eles desencarnem em acidentes automobilísticos alcoolizados. Pela carência do amor, da ausência dos pais nos lares, vamos estar mais presentes. Vamos naquela primeira infância, trabalhar só meio expediente, ou pedir para o esposo trabalhar um pouco mais, se for necessário. Vamos fazer um esforço para ajudarmos essas crianças. E para fazer a nossa prece, buscamos uma poesia do Espírito Amaral Ornelas, pela psicografia iluminada de Francisco Cândido Xavier. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageiro da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre. Ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não for a vossa missão sublime. Mãe Santíssima, envolve todos nós e sobretudo as mãezinhas que nos deram a vida. Abençoa nossos lares. Sê conosco, Mãe querida, envolvendo com teu manto de amor, de esperança, de aconchego todas aquelas meninas que enfrentam a gravidez, todas aquelas famílias que não compreendem a missão da maternidade. Envolve, Senhora, os nossos parlamentares, os nossos governantes,
para que eles possam experimentar todo o teu amor, para que não deixemos que o aborto seja legalizado no Brasil, mas que, sobretudo, que tomemos ações para debelar esse mal, que graça em nossas fileiras. Oh, Mãe querida, envolve esses pequeninos que são abortados, envolve-os nos teus braços de amor, aconchega-os no teu peito de luz. Não permite, Mãe Santíssima, que eles padeçam sofrimento, e permite que todos nós possamos auxiliá-los a chegarem triunfantes no mundo novo e uma vida nova, neste paraíso que o Pai preparou para todos nós, o nosso querido planeta Terra. Te agradecemos, enfim, pelas nossas mãezinhas, de coração. Transmite a elas agora todo o nosso amor, a nossa gratidão, o nosso carinho, que elas possam receber as nossas vibrações, encarnadas ou desencarnadas que estejam, hoje e por todo sempre. Muita paz, meus amigos. Que assim seja.